Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano aqui, continuação da aula, ok? Sobre genética, introdução à genética bem básica, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, gostaria que vocês lessem o módulo 3, capítulo 9, páginas 248 até 253, ok? Por favor, leiam das páginas 248 até a 253 como dever de casa, ok? É o dever de vocês lerem estas páginas, ok? Para compreenderem e tirarem as devidas dúvidas, né, do assunto, as devidas dificuldades que possam ter com relação ao entendimento do tema. Vamos continuar entendendo o que significaria uma hereditariedade. Como eu disse, mais ou menos um século e meio depois, na verdade um século, Watson e Crick, que são James Watson e Francis Crick, são dois grandes cientistas, um físico e um químico, ok, que estavam estudando, na verdade, diferenciar proteínas entre si. Antigamente, antes da descoberta deles, no ano de 1953, certo? As substâncias que as pessoas acreditavam ser as detentoras da informação genética eram as proteínas e o RNA, ok? Então, as pessoas pensavam nisso e eles resolveram estudá-los. Só que descobriram que havia uma substância estranha com uma conformação de maneira helicoidal, semelhante à imagem que vocês estão vendo, e forma de hélice no caso, e que ela era diferente, era mais pesada, era maior, tinha um formato diferente das proteínas e dos RNAs. Dessa maneira, okay, através da procura de diferenciação de substâncias com informações genéticas, Watson e Crick descobriram a existência do que hoje chamamos de DNA. Então, do DNA, nós podemos tirar que, vamos lá, vamos ver se dá para explicar aqui para vocês. Você tem o DNA de forma helicoidal, só que ele não vem sozinho, ele vem emaranhado, ok? De maneira que vários DNAs estão juntos e quimicamente interligados entre si, de maneira que eles estão unidos e estão interligados por proteínas e outras substâncias. De maneira que, com o tempo, eles começam a se ficarem espiralizados. Agora foi boa, peraí. Agora foi horrível. Agora foi boa não, agora foi triste. Espiralizados, certo? Em forma de espiral. E, vamos lá, vou desenhar melhor. Até aqui perdi o desenho. Ok? Espiralizados, acho que seria melhor. Eu acho que é assim mesmo que fala. Em forma de espiral. E eles acabam formando disso exatamente eles acabam formando algo que nós podemos chamar de cromossomos. Eles sofrem, o DNA sofre espiralização, ele fica espiralizado. Aí, essa palavra hoje não sai, ok? E em forma de espiral, esse DNA ele fica acumulado com o tempo, como eu mostrei aqui na imagem. Espero que esteja visível para vocês. Okay? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Okay, pronto. Em forma de espiral, esse DNA vai
se formando e se condensando, ficando denso. Okay? As hélices entre si vão se formando e acabam formando aquele xizinho do cromossomo, ok? Então, o cromossomo é nada mais nada menos que um acúmulo desse DNA de um ser vivo. Por exemplo, X representa os cromossomos sexuais femininos, o X que veio da mãe, o X que veio do pai, o XY é do homem. Então, agora sim, certo? Melhor bem explicado. Desculpe aí, gente, mas a palavra não estava saindo, ok? Então, para entendermos isso, no DNA, okay, dos organismos eucariontes, no núcleo, okay, estão exatamente este DNA em forma de cromossomos vindo dos progenitores, ou seja, dos genitores, daqueles que dão origem ao ser vivo em estudo e passam para ele o que? O DNA ou a hereditariedade daquele indivíduo é oriunda destes progenitores. Então, vamos lá compreender como isso funciona. Primeiramente, nós precisamos lembrar da aula anterior que eu falei sobre Mendel e as ervilhas de Mendel. Ok? Mendel começou trabalhando com ervilhas, ok? E a altura delas. Ou seja, estas ervilhas, desculpe, estas ervilhas, ele notou que, além da questão da rugosidade, ele notou que existem características dessas plantas em que há o que? Plantas que são altas, ervilhas, pé de ervilha alto, ok? Digamos aqui que tem a flor, e o pé de ervilha anão, ok? Daí, Mendel observou que quando ele coloca no jardim dele, há um pé de ervilha com outro pé de ervilha grande, ok? Algumas vezes só dá pé de ervilha grande. Nasce só pé de ervilha grande. Outras vezes nascem pé de ervilhas grandes. Olha, hoje está demais. Os pés de ervilhas grandes e os pés de ervilhas anões juntos. Em um jardim, vamos lá, vou repetir. Em um jardim, ele plantou em um jardim, em um pedaço do jardim, não em todo, 2 pés de ervilhas grandes e nasceram só pé de ervilha grande nesse pedaço de jardim. Em outro pedaço de jardim, ele plantou 2 pés de ervilhas grandes e nasceram pés de ervilhas grandes e pés de ervilhas anões. Pés de ervilhas anões. Olha. Eita, Senhor Jesus. Vamos lá. Então, existem esses 2 grupos. Só que, o que aconteceu? Aí ele resolveu testar. Vou plantar um pé de ervilha grande e um pé de ervilha anão. Aí o que aconteceu? Nasceu o quê? Existiram pés de ervilhas grandes e existiram pés de ervilhas anões. Só que a maior quantidade eram de ervilhas grandes. E somente pouquíssima quantidade, 75% de ervilhas grandes e 25% de ervilhas anões. Só que o engraçado, aí ele resolveu, agora vou fazer o seguinte, nesse outro quadradinho, num canto, eu vou plantar pé de ervilhas anões juntos, para ver se nascem pé de ervilhas anões e pé de ervilhas grandes. Só que, engraçado, que eu digo grande aqui são as ervilhas de jardim altas que existem no livro. E ervilha e pé de ervilha anão são as ervilhas de jardim anão. Okay? Quando ele plantou só anãs com anãs,
nasceram somente anãs nos pés de ervilha. Daí Mendel percebeu uma coisa: opa, eu plantei aqui no jardim esse espaço e só tem anão. Tive uma ideia. Vou fazer o seguinte: vou pegar esses pés de ervilhas e vou dizer que a característica deles, okay, primeiramente genética, uma característica só, ela deve ter tido pelo menos um par de gene. Okay? Por que um par de gene? Porque vem dos pais. Veja, os dois pais. Igualmente, o que acontece? Ele esperou que daquela ervilha, vou pegar uma só, ok? Um par dos dois pais. A mãe mandou uma característica ou um pedaço daquele DNA, melhor dizendo, daquela mesma característica, um par, uma característica, um par de genes. Okay? Mendel descobriu o seguinte: peraí, então desta ervilha anã veio um pedacinho da característica da mãe e um pedacinho da característica do pai. Somando as duas, dão a qualidade de uma característica o quê? Do pé anão. Okay? Então o pé é anão por causa desses pedacinhos de característica. Veja lá. Então, vamos fazer o seguinte. Já que são anões, para eu diferenciar um do outro, de maneira que eu não precise usar palavras gigantes, vou usar letras. Daí ele nomeou um D. Podia ser qualquer letra pequena. Okay? Na genética, nós vamos trabalhar aqui com letras. Letras pequenas são genes recessivos, ou seja, genes em que eu vou explicar até de novo e mais à frente e repetir aqui, que são características que são expressas quando o gene dominante não está presente. Veja, o gene dominante não está presente. Ele chamou Mendel de Dzinho. Podia ser qualquer outra letra minúscula. Okay? Ele disse, ok, um pedacinho desse Dzinho vem da mãe e outro pedacinho do pai. Então, o gene lá, okay? Ele não chamou de gene, ele chamou de característica. Uma característica que veio do pai e da mãe, veio somada do Dzinho com Dzinho. Então, o genótipo aqui dessa característica da planta anã é um Dzinho e um Dzinho. Só que existe também a questão dele explicar por que só nasceram o que? Anãs. Então, aquela característica de plantas anãs é comum entre elas e é representada pela letra pequenininha. Okay? Esta explicação é para as plantas anãs. Só que começa a complicar a situação. O Mendel observou que pegou o outro espaço onde há uma planta grande com uma anã. Se a anã é Dzinho, pelo menos a que tem a característica diferente, ela deve ter para o mesmo tipo de característica uma letra diferente. Então ele vai chamar a outra de Dzão. Mas por que, professor? Por que D grande? O que isso tem a ver? Ele é maior ou melhor? Ok, vamos lá. Primeiramente, ele não sabia se era D grande duas vezes ou um D grande e um D pequeno. Mas ele disse que a outra característica era, digamos assim,
mais predominante, porque no jardim dele, no geral, havia mais plantas grandes e altas do que plantas anãs. Nos 4 experimentos que ele pegou 2 grandes, uma grande e uma anã, e 2 anãs, ok? Nos experimentos dele, os canteiros, uma grande com a grande, uma grande com a anã e uma anã com a anã. Ele, tanto faz você botar anãs, uma grande com a anã ou uma grande com a grande. Podem ocorrer diversas, aqui quando há a presença da grande, sempre vai haver maior quantidade da grande do que da anã. Nesse caso daqui, existiram 2 grupos de grandes que ele colocou juntas. Num grupo só existia grande, só nasciam grandes. No outro grupo nascia 3 grandes e uma anã. E no outro grupo nasciam 2 grandes, 2 anãs e 2 grandes. Daí ele notou que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grandes e 1, 2, 3, 4, 5 anãs. Veja, vamos ver aqui, nasceram mais 2. Vamos ver, né? Que sempre nascia um par. Vamos ver, mais 4. Porque eu exagerei aqui o número. Mas o número de anãs, o número de grandes era maior e o número de anãs era pequeno. Ok? Aqui nasceram 2. Aqui eu vou botar para nascer 2. Ok? Deixa eu ver aqui. Tem um casal. Nasceram 2. Eu botei que nasceram 3 aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu corrigir aqui. Metade, metade. Então, do casal que é anão grande, nasceram 4. 3 grandes e uma pequena. Aqui nasceram 4 pequenas. 2, 4, 6, ok, 8 anãs. Não, são 6. Ok, tá certo. Do casal nasceram 4 pequenas. Do casal nasceram 2 grandes e 2 pequenas. Ok, agora tá certo. 4 com 5, 9. Com 4, 13. 13 grandes, melhor dizendo. E de pequena nasceram 1. Com 4, 5. Com 2, 7. Então, nasceram aqui 13 grandes e 7 pequenas. Vê que note que foi quase o dobro, né? Se nascesse uma grande a mais, seria o que? Seria o dobro do número de pequenas. Então, o gene responsável por isso teria que ser um gene que ele dominasse mais a população de ervilhas ali controladas, o que? No plantio de Mendel. Aí o que foi que ele fez? Ok, vou passar para a próxima fase do experimento. Vou fazer o seguinte, é um D grande. Só que agora eu vou analisar cada um dos experimentos. Existe um experimento que só de planta grande nasceram só plantas grandes. Então, sinal de que o segundo gene também é um D grande. Porque só nasceram plantas grandes, não nasceram nenhumas pequenininhas com o gene pequenininho do Dzinho, ok? Enquanto que no outro experimento tinham 2 plantas grandes e de repente nasceram plantas anãs. Só que a cada 3 grandes, uma anã. Note que se você colocar 25% em cada, você vai ter
25% para cada de probabilidade de nascer. 1 a cada 4 plantas nasce com a característica grande ou anã. Vocês vão notar que 25% para cada, você vai ter 25 mais 25 mais 25, 75% grande e 25% anão. Então, aqui há o gene do anão, mas a probabilidade dele ter no casal é 25%, que foi o que Mendel fez. Mendel fez isso. Okay? Ele pegou o casal, aqui o casal, ele resolveu colocar aqui 25%. Então, como é que seria? Como é que seria o genótipo desse casal? Sendo que só poderia dar 25%. Então, ele fez o seguinte. Ele notou que aqui precisaria estar, se ele colocar D pequeno aqui e D pequeno aqui, ok? Se ele colocar D pequeno e D pequeno do anão que nasceu, dos 25%, ele notou que se ele colocar, não vai nascer 25%, vai nascer 50%. Como foi que ele fez? Ele foi esperto. Opa. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Ele pegou e aí ele foi esperto. Existe vou falar de uma maneira bem moderna, ok? Vamos lá. Peraí, deixa eu apagar esse negócio primeiro. Peraí, aqui, agora sim. Aqui, agora sim. Vamos lá. Existem os slots. Primeiro, descobriu que uma característica são 2 genes. É um par de gene que dá origem à característica. Primeira descoberta dele, ok? Então, são os alelos. Um alelo, cada alelo vem do pai e um da mãe. Então, você tem 2 slots. Não é 75% e 25%? Então, você tem 75%, 3 e 25%. Se você soma 25, 25, mais 25, mais 25, dá 100%. Que veio do pai ou da mãe, ok? Ele não sabia se vinha do pai ou da mãe, mas claro que vinha o quê? 25% de anão. Se você for fazer o cálculo genético aqui, relacionando, você encontra o valor. Olha lá. Dzão e Dzão vezes Dzão e Dzinho. Esse D vão entender, todos eles vêm do pai e da mãe. Então, esse par daqui já está fazendo com esse. Só que ele vai fazer agora par novo, uma nova plantinha, anã ou grande, com um dos dois do outro. Então, esse D com esse D grande, vamos fazer o que? Deixa eu ver se dá para aumentar aqui o tamanho. Ok, espero que dê para explicar direitinho. Planta grande. Um D grande com D grande dá 2 Ds grandes juntos. Depois esse D de novo com aquele outro. 2 Ds grandes juntos. Esse D grande com D pequeno. Um D grande e um D pequeno. E tem o D grande com D pequeno de novo. Olha lá. Epa, tem uma coisa de estranho aqui. Este experimento daqui não foi aquele que nasceu a planta anã. Só deu o D grande aqui. Então, este experimento é daquele
que nasceram todos grandes, mesmo tendo um gene, ok? Tendo um gene para D pequeno. E ele tentou entender como é que isso funcionava. Daí ele fez outro cálculo, ok? E aí ele descobriu um detalhe interessante. Aqui, aqui no lugar de D grande é um D o que? Pequeno. Vamos lá. Aqui, apagar. D pequeno. Um D grande com D grande. Dois D grandes. Um D grande com D pequeno. D grande, D pequeno. Ok? O D pequeno com o grande. Um D grande, um D pequeno. E um D pequeno com D pequeno são dois Ds pequenos. Opa, olha o anão aqui. O anão. A planta com tamanho grande, outra com tamanho grande e outra com tamanho grande. Veja que, na verdade, para ter pelo menos um anão nascendo, uma planta anã, os dois, pai e a mãe, precisam ter, pelo menos cada um gene diferente, um Dzinho e um Dzão. Como é que isso funciona? Quando ele anotou e descobriu que ele percebeu, epa, no lugar do D grande tem que ser um D pequeno para ter a probabilidade de 25% das plantas nascerem, ok? Como? Nascerem anãs. E claro, ele fez o experimento, ok? Como eu falei para vocês, entre duas plantas assim, com um D grande e um D pequeno, as duas, ele organizou-as entre si, anotou, fez anotações, dando nome a cada uma delas com esses gametas, ok? Ele notou que cada gameta, o gameta masculino poderia dar um D grande e um D pequeno, e o feminino também, melhor especificando, ok? Na época não tinha o nome gene, ok? Eram os gametas que eram dados como fonte de informação genética. Na época, o microscópio só dava a ideia da existência deles. Então, ele descobriu que as características desses gametas com esses Ds, ele pegou dois, né, cada um com macho e fêmea, produzindo ou D grande ou D pequeno. Depois ele pegou um em que havia dois D grandes e o outro um D pequeno e só gerou o que? Só gerou plantas altas. Entendeu? E depois ele pegou o último experimento, que foi também interessante. Vou mostrá-los aqui. Ele pegou exatamente as plantas, ok? Dos genes espiralados. Opa, saiu agora. Vamos lá, os slots. E agora sim, um D grande e um D pequeno. Depois ele pegou, agora, o experimento com o anão. Ok? Pegou com o anão. Opa, planta anã. E daí fez o que? Fez com a planta anã e verificou que daqui saíam plantas grandes. Não é metade, 50% cada um. Essa daqui, ela é grande. O pai ou mãe, 50%. Aqui é o anão, pai ou mãe, 50%. Que é metade, são duas pessoas, ou perdão, duas plantas, né? Então, o esperado foi o resultado que ele obteve. D grande, D pequeno, D pequeno, D pequeno.
o D grande com um dos Ds pequenos forma D grande e D pequeno. Ele também com o outro D pequeno repetiu. Depois você teve dois Ds pequenos, esse primeiro com esse primeiro e esse primeiro com este último. Note que 50% foram plantas altas e 50% plantas o quê? Anãs, igual à geração dos pais. Notaram? Então, quando é diferenciado, quando é uma planta grande com anã, o esperado, um dos esperados, é que metade seja planta anã, metade seja planta pequena. Quando um dos pais é heterozigoto, o zigoto lá, ou seja, o zigoto lá, o gameta, os gametas, um dos gametas que formaram o zigoto, heterozigoto e homozigoto. Heterozigoto significa que o par de genes são diferentes. Tem um D grande e um D pequeno. Homozigoto é quando o par ele é igual, que é ou dois grandes juntos ou dois pequenos juntos. Quando você tem um heterozigoto e um homozigoto, ou seja, sendo uma planta alta heterozigota e uma planta anã, que obviamente toda anã ela é homozigota, tendo a alta como diferencial, sendo heterozigota, o que acontece? Os filhotes que vão nascer, metade vão ser anãs, metade vão ser, ok? Vão ser o quê? Vão ser altas, ok? Plantas anãs e plantas altas. Vamos lá. Vamos agora botar aqui um diferencial interessante. Uma planta grande, uma planta anã. A planta anã, obviamente, sempre vai ser homozigota. O zigoto formado a partir dela só vai receber um D. Enquanto que a grande vai ter, pode ser também homozigota, Dzão. Então, D grande e um D pequeno, um pelo outro. Olha lá, os extremos. Uma anã que obviamente só vai ter D pequeno, e agora o diferencial é que a D grande, a planta grande tem os Ds o que? Grandes, os dois. Então também é o que? Homozigota grande. Esse primeiro D com este primeiro, você tem D grande e D pequeno. O D grande primeiro com o segundo D pequeno. Depois a mesma coisa, repete com outro D. D grande, D pequeno duas vezes. Quando as duas plantas forem homozigotas entre si, as anãs e a anã e a grande forem homozigotas e forem ter filhotes, forem ter plantinhas, filhotes foi boa, forem ter plantinhas, e o que acontece aqui? O resultado é que todas as plantinhas vão ser grandes, não vão ser anões, ok? Não vão ser plantas anãs, todas serão da característica dominante. Esta foi outra descoberta que Mendel fez, que a planta alta tem domínio genético sobre a planta que é anã, a baixinha. Ok, gente? Bom, eu demorei mais essa aula aqui. Peço para que vocês leiam, não sei se eu pedi antes, mas a página 248 a 253, ok? Por favor, dúvidas, certo? Na videoaula,
Bom, enfim. Fique com Deus, certo? Boa aula, boa quarentena. Ok, gente? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, tirem lá no suporte, etc. Tchau, tchau.